Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi De Dentro para Fora. Essa foi a lição número 6 do nosso trimestre. E o texto que nos acompanhou durante toda a semana, Marcos capítulo 7, verso 15, que diz: Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Bem, nessa semana tivemos a oportunidade de poder estudar o capítulo 7 e a metade do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, chegando ao final da primeira parte do Evangelho de Marcos, onde o grande propósito do autor era tentar responder a uma pergunta: quem é Jesus? Jesus é o Messias. O capítulo termina com a tristeza de Cristo Jesus, o capítulo 8, a primeira parte do capítulo 8, com a tristeza de Jesus ao perceber que os líderes religiosos não entendiam quem ele era. Os discípulos também, de certa forma, não compreendiam, porque agora, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, eles brigavam por causa de pão, e Jesus, quando falava do fermento dos fariseus, eles entendiam que Jesus estava falando com eles a respeito de pão. Jesus faz uma grande quantidade de perguntas retóricas para eles, tentando mostrar que Jesus tem todo o poder e autoridade, que o pão não era o problema era a doutrina dos fariseus. Quando você olha para isso tudo e percebe que o capítulo 7 começa com um problema com os fariseus e termina, o capítulo 8, a primeira parte, termina com um problema com os fariseus, nós percebemos que a maior dificuldade das pessoas nem sempre é com o conhecimento da palavra de Deus, mas é como esse conhecimento acaba sendo aplicado na própria vida, numa religião prática. A religião que agrada a Deus é uma religião prática, uma religião onde as pessoas vivem os princípios da palavra de Deus e uns em relação aos outros acabam vivendo esses princípios, colocando diante do Senhor as suas necessidades, mas também dispostos a colaborar com Cristo na salvação de pessoas. Dois textos aparecem no nosso guia de estudos aqui hoje, ambos do livro das Atos das Nações, um da página 324 e outro da página 325. O texto da página 324 começa dizendo o seguinte: Quantas vezes nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchadas pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Com que finalidade se manifestam o pensamento de exaltar a si mesmo e o desejo de aprovação humana? É o amor ao próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que nos é designado por Deus, que leva à substituição dos preceitos divinos por teorias humanas. Aos discípulos dirige-se a advertência de Cristo de Mateus 16, verso 16. Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. No primeiro texto, ela vai mencionar que, às vezes, de forma oculta dentro do nosso coração, está o desejo de exaltação própria. Está o desejo de nos colocarmos em evidência. Está o desejo de sermos vistos pelas pessoas e de termos um reconhecimento em relação aos outros que não é necessário para a nossa salvação. Mas que mesmo assim, muita gente o busca. Então, para poder acomodar as coisas e fazer com que as pessoas se tornem dependentes de nós enquanto líderes religiosos ou enquanto pessoas cristãs, estabelecemos regras, tradições, adaptamos circunstâncias para que essas pessoas dependam de nós. Era o que os líderes religiosos da época de Jesus faziam. Na página 325, ela continua dizendo: a religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. E unicamente a eficaz operação do Espírito Santo pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é um sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. É fantástico esse texto, porque esse texto trabalha a ideia de que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós que vai destruir o próprio eu, que vai fazer com que nós tenhamos a oportunidade de poder viver os princípios da palavra de Deus, de podermos viver o Evangelho de Cristo Jesus, de não termos o desejo de nos colocarmos em evidência, de sermos reconhecidos pelos homens, mas de simplesmente vivermos em comunhão com Cristo, andando com Ele. A única pessoa que pode fazer isso na nossa vida é o Espírito Santo. E quando existe uma religião que é baseada em sinceridade de coração e não em hipocrisia,
Uma religião aonde não existe fingimento, nem egoísmo, aonde a fé está buscando sinceramente a glória de Deus, está buscando alcançar mais pessoas para o reino dele. Isso é um indício de que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós e nos aproximando cada vez mais do Senhor. Eu queria que hoje, ao rever os conceitos daquilo que estudamos durante a semana, que você pensasse sobre o tipo de religião que você tem vivido, o tipo de busca que você tem feito em relação a Deus. Você realmente está buscando a glória de Deus através das suas atitudes? Ou através das suas atitudes você quer colocar Deus dentro dessa equação para que você seja visto pelas pessoas? O Espírito de Deus tem que tocar o teu coração, tem que tocar a tua alma e fazer de você alguém semelhante a Cristo Jesus. Amanhã vamos abrir a segunda metade da nossa lição. Essa segunda metade vai trabalhar o caminho da cruz, o Cristo agora indo para a cruz. E vamos estar estudando, para você poder ter aqui uma ideia, a segunda metade do capítulo 8. E o tema que estudaremos será Ensinando Discípulos, parte 1. Antes de podermos encerrar, entretanto, a nossa lição dessa semana, eu gostaria de convidá-lo para orar junto comigo. Pai do céu, obrigado por tua palavra, pela certeza que temos de que nos amas e de que tens planos para cada um de nós. Eu sei, Senhor, que nem sempre vivemos os princípios da tua palavra, às vezes nosso coração prega peças em nós, mas nos ajude a viver com sinceridade de coração os princípios daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?